Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? É uma pergunta de Jesus, animando aos seus escolhidos a orarem de dia e de noite. Isto se encontra registrado no Evangelho São Lucas, capítulo 18, verso 7. Jesus disse isto depois de proferir a parábola do juiz iníquo, se referindo àquela mulher viúva que ia ter com aquele juiz iníquo que não temia Deus e não respeitava o homem. E ela ia clamar todos os dias àquele juiz, pedindo misericórdia, que ele julgasse sua causa. Ela precisava e não podia, até que enfim, aquele juiz dizendo: ainda que eu não tema a Deus e nem a homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Coisa boa, meus ouvintes, é a dependência. Às vezes as nossas análises são chocantes e refletem até, em certos pontos, como um contrassenso. Dependência é bom? Sim. A independência não é melhor? Em certos sentidos. Sermos independentes através da dependência de Deus, isto é maravilhoso. Mas sermos independentes pela nossa própria força e arrogância e não sermos submissos, não há coisa pior do que isso. Não existe coisa mais maléfica para a própria mulher do que a independência que ela tem recebido nas 7 visões principais que o profeta desta era teve em 1933. Deus mostrou para ele que a mulher começaria a afastar do seu lugar, começando pelo direito do voto, e assim sucessivamente. Tudo tem que ter um princípio. A independência dela não lhe causa outra coisa senão ficar fora do posto do seu dever. Por natureza, ela deve ser dependente do homem, submissa ao homem. É a sentença que pesa sobre ela desde o jardim do Éden. É aquela sentença de Deus. O homem pode mudar, mas Deus é imutável. A sua palavra não muda. Que tal aquela criança ainda tenra, não é? E já independente, fazendo o que bem entende, aquela mocinha ali de seus 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, ou até às vezes mais velha, fazendo o que bem entende, independente nas suas maneiras de pensar, de agir, não tem satisfação a dar aos pais. Essa independência é prejudicial. A independência que os credos e os dogmas têm oferecido aos homens é uma independência maléfica. Nós devemos estar submissos à palavra de Deus, exclusivamente à palavra de Deus. Na verdade, Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Dessa dependência do vício do mal. Eu estava lendo as manchetes de um jornal e ali estava a mulher dizendo assim: o meu marido é uma beleza quando está bêbado, mas quando não está bêbado é insuportável. Quando ele está no normal é insuportável. Então aquele homem
está dependente do álcool. O álcool dominou aquela casa, inclusive a felicidade conjugal daquele casal. Ele é um bom profissional quando está bêbado, mas quando não bebe, não sabe fazer nada. Não acerta o corte de costura, o alfaiate. Não é bom na pintura, o pintor. Não é bom em outro qualquer trabalho se não beber. Ali está aquele homem dominado pelo vício, pelo fumo, pelo álcool, pelo tóxico e até mesmo pelo café. Tem gente que não acerta o dia enquanto não toma aquele cafezinho toxicante que é só ele, não é? Oh, sim. É interessante nós analisarmos vendo estas mínimas coisas e ficamos assim dependentes de muitas coisas que só fazem nos prejudicar. O próprio dinheiro tem escravizado o homem. O dinheiro não pode escravizar o homem deve escravizar o dinheiro. Pelo contrário, o homem é mais do que o dinheiro. O homem é mais do que tudo. A alma vale mais do que o mundo todo. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mas aquela viúva estava dependendo. Ela precisava. Ela não tinha outro recurso, então por isso ela encontrou o caminho da humildade. A dependência é maravilhosa nesse sentido. E quando nós em tudo sentimos dependentes de Deus, nós recorremos a Deus em tudo. Até há pouco tempo, nós sabemos que todos os lares cristãos eram ensinados que até mesmo a água deve ser agradecida a Deus. As crianças aprendiam assim, que tudo vinha de Deus. E elas devem saber que isto é verdade. Em tudo nós dependemos de Deus. E assim aprendemos a ter paciência com Deus. Se vem chuva, é Deus quem está mandando. Se vem o sol, é Deus quem está nos dando o sol. Tudo o que recebemos, desde o calçado, desde as mínimas coisas, até aqueles mais simples brinquedinhos que a criança tem, é Deus quem lhe dá. Ensinemos aos nossos filhos a serem dependentes de Deus, como nós somos dependentes de Deus. Quero dizer, sejamos dependentes de Deus em tudo, que eles então aprenderão a ser dependentes do Senhor. Eles crescerão assim. As escolas não têm direito de tirar a criação que os pais dão para os seus filhos. A fé doméstica, a fé que Lloyd e Eunice deram para Timóteo, as escolas não puderam tirar. Elas não têm direito, professora alguma, nem tampouco professor algum, tem direito de ensinar, obrigar uma moça a se vestir contrário àquilo que ela foi ensinada lá pelo seu pai e pela sua mãe, de acordo com as Escrituras. Sim, ela deve estudar, ele deve estudar, mas tem uma coisa, nenhum colégio tem direito de obrigar uma moça a vestir calça esporte, desde que a Bíblia Sagrada proíbe. Nenhum colégio tem direito de impor sobre uma moça para ela vestir short e desfilar na rua de short. Não tem esse direito, porque a fé está acima destas coisas. Ela deve ser respeitada. Mas o que faz isto? O que está provocando esta lástima é que os homens, achando que a educação vale mais do que tudo, então fogem da dependência de Deus, não respeitam a fé das pessoas nas Escrituras, a obediência nas Escrituras,
se tornou uma loucura para o homem que perece nesses dias. E por isso, meus amados, a impaciência tem tomado conta da humanidade. E não há coisa que mais provoca úlcera, não há coisa que mais provoca distúrbio no sistema nervoso, cardíaco, cerebral, do que a impaciência. E a impaciência está baseada justamente na independência. O homem, por ser independente, então ele acha que deve obter tudo o que ele pensa e receber tudo na hora certa, e se isso não acontece, ele se dá por infeliz, ela se dá por uma infeliz e não quer sofrer coisa alguma. E não querendo sofrer, passa a sofrer muito mais. E não querendo obedecer, passa a ser muito mais obrigada e obrigado a certas coisas do mundo. Fugindo da dependência de Deus, o homem está se submetendo, se dependendo do diabo, dos caprichos de Satanás, fugindo da dependência de Deus, da submissão à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, o homem se submete aos jugos de Satanás. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela viúva teve paciência e foi todos os dias se encontrar com o juiz, até que o juiz lhe atendeu. E Jesus disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ora, se posso obter alguma coisa através dos meus próprios meios, através da minha inteligência, através dos meus truques, Jacó pôde fazer muito disto, através das minhas trapaças comerciais, através da mentira comercial. Para que eu vou ficar orando dia e noite, pedindo a Deus que só me dê coisas sem opróbrio, que não me dê bens mal adquiridos, com roubos, com coisas falsas, com subterfúgios, com mentiras? Por que eu vou pedir a Deus um salário honesto, puro, sem um minuto do patrão, sem nada adquirido ilicitamente, sem mentira alguma? Assim, a razão diz. Me lembro de um senhor português que estava na frente do Corpo de Bombeiro lá de Brasília. Eu ouvi muitas vezes ele dizer: se pode fazer errado, para que fazer certo? Censurando aqueles que estavam fazendo as coisas erradas. Ele estava como pioneiro ali na construção de Brasília. E ele sempre falava com seus súditos: se pode fazer errado, para que fazer certo, não é? É assim que vocês estão vivendo? É assim que vocês querem? Mas não pode fazer errado, não. Nós temos as maneiras corretas de conseguirmos as coisas, as maneiras lícitas, que não nos mancha diante de Deus. Você, antes de receber qualquer prêmio, antes de receber qualquer coisa neste mundo, veja se aquilo não está sendo uma venda de sua alma para o diabo, para o inferno. Veja se você não está vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha, mulher. Homem, por que há tanta impaciência? Por falta de submissão, de dependência a Deus. Vamos ser dependentes de Deus. Sejamos todos dependentes de Deus, e Deus cuidará de nós, como Ele cuida dos passarinhos, dos lírios dos campos. Não cuide, homem, que a sua apreensão, a sua solicitude, a sua avareza
acrescentará um côvado sequer na sua estatura. Não pense nisto. Pelo contrário, a sua solicitude, a sua angústia, a sua ambição faz diminuir os seus dias de vida. A sua insubmissão a Deus por mais uns tostões, a sua insubmissão a Deus, rejeição da mensagem do dia, por causa de um evangelho de liberdade da carne, vai lhe causar prisões eternas, homem. Prefira o que é correto. Noé preferiu o que era correto, e com paciência com Deus, ele pregou 120 anos. Deus disse para ele: vou destruir este mundo com chuva. E Noé pregou por 120 anos. Alguém podia dizer: a mensagem deste homem é a mesma coisa. É a mesma coisa. 120 anos. O martelo batendo nas consciências, procurando furar, perfurar, bloquear aqueles corações duros. 120 anos. Ele teve bastante paciência, porque nem mesmo caía orvalho do céu, nada caía do céu, por todos os lados era igual e poeirento como antes, e isso por 120 anos, mas ele teve paciência. Deus sempre prova a paciência da gente. Se Deus responder às nossas orações assim que oramos, nós nos tornamos mais impacientes. Todas as pessoas que têm tudo na mão na hora certa, elas são impacientes, elas se irritam à toa. Isso é correto? Deus disse a Noé: agora, olha, Noé, quero que te metas na arca, porque já vou trazer os animais. Quero que subas ali ao alto, para que possas aparecer pela janela. Quero que entres e quero que digas ao povo: o que tenho pregado por 120 anos sucederá amanhã. Anda e diga-lhes isso. Sim, agora vai chegar o momento, vai chegar a hora do resultado da paciência, de você colher o fruto da sua paciência. Chegará o momento de você colher o fruto da sua impaciência. Lá está o carro, todo esbagaçado, com rodas para cima, ultrapassando, não pôde esperar, ter visão, impaciente, entrão, não respeita a vida de sua família, não se lembra dos filhinhos que ficaram em casa, impaciente para ganhar mais um segundo na vida, perde a vida em um segundo, vai ultrapassar na lombada, o caminhão vai devagar na frente, tem que ter paciência atrás, até que tenha visão para cortar. A lei do trânsito está ensinando isso, proibindo ultrapassar, mas vai ultrapassar. Resultado da impaciência, colhe sim. Mais cedo ou mais tarde você colherá o resultado da sua impaciência, da sua insubmissão às leis. Mais cedo ou mais tarde você colherá o fruto da insubmissão à palavra de Deus, à lei do Senhor. Mais cedo ou mais tarde você colherá o fruto do seu corre-corre sem tempo para orar, do seu corre-corre sem tempo para escutar a voz de Deus. Isto é inevitável, o que eu estou vos dizendo é uma sentença cumprida. Vocês não podem discordar disso, não há tempo para nada, mas se estamos dependentes, então depois vai para o hospital, aí acaba tudo, acaba o tempo. O corre-corre agora tem tempo para parar o serviço, agora tem tempo para ficar deitado numa cama. Sim, meus amados, vai chegar a hora do fruto da paciência de vocês, santos de Deus. Vai chegar o momento de vocês ouvirem a voz do rato, do arrebatamento. Vinde, entrai para as bodas do Cordeiro. Ó Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, continue, Senhor, introduzindo submissão em nós, a Tua palavra,
paciência, Senhor, paciência para esperarmos aquele momento glorioso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.